livro do profeta maior, livro de Isaías, capítulo 40, capítulo 40, onde está registrado a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Pedro, mas a sua esposa e a cada irmã que está aqui, nossa amiga. Isaías capítulo 40. Também o Felipe, meu amigo de longas datas aí, saudoso irmão Cleomar, foi ovelha minha, Jesus levou ele, e daí fizemos laço de amizade aí, a família me conhece, e ele sempre me procura, Felipe. Aleluia. Livro de Isaías capítulo 40. Também a irmã Júlia, eu louvo a Deus pela vida da irmã Júlia. Rapaz, tem tempo aí que a gente se conhece. Tarde da Benção, eu lembro aí nos anos 2000, ela mais a Paola, mais uns quantos que nos ajudaram ali no tempo, na missão, Assembleia de Deus, no porão. Eu fui dirigente da Tarde da Benção. Tive o privilégio aí de conhecer bastante irmãos. E sempre essa pessoa, não que ela está aqui hoje por isso, não, mas sempre foi essa pessoa que nós conhecemos. De exemplo, de testemunho, sempre o exemplo de fé. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, a palavra nos diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há expropriação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não fatigarão. Ainda, irmãos, capítulo 43 de Isaías, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vamos falar junto? 1, 2, 3. Operando eu, quem impedirá? Podeis assentar, adorando o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Eu sinto a presença de Deus, a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Para quem está vindo agora, de repente, alguém fica pensando, mas cadê o povo? Cadê os crentes? Mas cadê o pastor responsável desse ministério, dessa cidade? A Bíblia disse que Jesus, quando ele discipulou os discípulos e repartiu tarefa, a Bíblia fala que ele repartiu os 70 e cada um deles enviou, a qual o pastor Pedro faz parte dos 70, eu também faço. Glória a Deus, aleluia! E o Senhor, o Espírito Santo é que vai dar os frutos, o efeito do que nós estamos fazendo aqui. É verdade, aleluia. Não tenha pressa, deixa na mão do Senhor, Ele vai fazer, aleluia. Eu comecei a meditar desde a leitura
Se eu falar para a igreja que a gente não conhece a Bíblia um pouquinho, vocês não me veem eu tampando o rosto. É assim, irmão, um pouquinho que Deus me fez eu conhecer a Bíblia. E o pastor leu a leitura aqui e o Senhor me abriu esse leque nessa passagem aqui. Eu disse, meu Deus, é por aqui que eu vou ir. Aleluia! E a glória de Deus seja manifestada em nosso meio, irmãos. Aleluia! Aí o Senhor, como nos pergunta, não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra? O Senhor nos refere e nos direciona a minha pessoa, a sua pessoa. Não sabes que eu sou Deus? Eu sou teu Deus. Não ouvistes que o eterno Deus, Ele está falando da sua grandeza, da sua resistência, do seu poderio que Ele tem no céu, na terra, no inferno, domínio sobre a natureza, sobre o ser humano. Não sabes? Glória a Deus. É uma pergunta. Medite comigo, fecha o teu olho, pense comigo, enquanto eu falo. Não sabes que o teu Deus é grande? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Ele é grande, aleluia, Ele é poderoso. Deus, o Senhor, o Criador. Irmãs, irmãos, nós ouvimos porque foi Ele nos criou, nos fez a ouvir, entender essa palavra, entender a humildade, aonde Ele quer chegar sobre a sua palavra, sobre nós como ser humano. Eu só quero adoração. Só me louva. Quando nós ouvimos nessa noite o testemunha do que Deus faz. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E eu coloco o tema dessa mensagem: operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Aleluia! Pastor Pedro, eu comecei a meditar. Eu nasci no berço evangélico, mas eu posso garantir para os irmãos que eu lembro de 50 anos na caminhada da fé, desde que eu nasci. Mas eu tenho mais, irmãos. Esse ano eu completo 55. Eu lembro de 3 anos de idade, mas vamos apanhar 5 anos, quando eu lembro que eu participava das escolinha das crianças. Eu tinha 5 aninhos, nunca mais esqueci esse primeiro dia. Então esse ano faz 50 anos que eu faço parte da escola bíblica. Eu estou dizendo isso, pastor Pedro, para a edificação da sua fé, mas a sua esposa. E o Espírito Santo começava a aplicar, a entender essa área espiritual com a material. Nós muitas das vezes não entendemos que Deus requer de mim e de você, porque nós visamos materialmente condições, é verdade, granjear propriedade. Deus me fez tudo entender isso. Mas uma coisa, eu estava ali, eu não ensaiei, eu não tenho rascunho, eu não fiz o esboço, mas o Espírito Santo dizia ali, pastor Pedro, você podia, o senhor, mais a sua esposa, comprar terreno, construir casa, propriedade e ter um bom salário melhor. Mas uma coisa, o Senhor escolheu, aleluia, investir no reino de Deus, aleluia, aonde ladrão não rouba e a traça não rói, aleluia, o ferrugem não acaba, não entra, não invade. Glória a Deus. Se eu tivesse condições, esse privilégio
quero que vocês tenham, eu estava fazendo também. Porque, irmãos, um homem que é apaixonado pelo céu, tem vontade de ir embora desse mundo. Eu tenho muita vontade de ir embora, pastor. Porque o que está para vir, o que está para acontecer, não aparece no jornal, na NIP, nem na Band, nem na Globo, nada, irmão. O que está para acontecer, mas os que são do Senhor, escolhido, eleito, que se refugie na palavra, vão refugir na glória do Senhor. Vai para lá e nós vamos ir, aleluia. O Senhor nos espera, operando Deus. Olha Deus. Ele disse nos confins da terra: nem se cansa, nem se fadiga, e não há esconderação do seu entendimento. Meu querido irmão, minha irmã, nós podemos até cansar, mas Deus não vai cansar. Ele não vai deixar de te ouvir e também de não te avisar. Livro de Isaías, capítulo 59, ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, Ele está com os braços estendidos, e nem com os seus ouvidos tapados, para que Ele não possa ouvir o nosso clamor. Ele está ouvindo o seu sacrifício, o meu sacrifício. Ele sabe e entende. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, ele fala da sua grandeza, do eterno Deus. Aqui Paulo escrevendo, e pelo Espírito Santo ele trazia dos louvores, da adoração, da área espiritual da parte de Deus. Ele dizia: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e como da ciência de Deus. Como escutáveis são os seus juízos, como escutáveis os seus caminhos. Glória a Deus. Imutáveis são os seus caminhos. Nós nunca vamos entender a Deus. Ele fala somente: adore. E eu coloquei, pastor, no meu coração, tem já 2 meses, e o Senhor me faz lembrar todas as vezes que eu pregue como se fosse a última vez que eu estivesse pregando. O compromisso que eu tenho com Deus e com a sua palavra, com minha vida, porque eu quero pregar a verdade. Aleluia! E Ele requer de mim e de você. Quão escutáveis são os teus caminhos. Aleluia. Vitória, bênção. Ele está dizendo: não esqueça da luta. Vitória, bênção. Não esqueça da luta, porque se a igreja tem vitória, é porque tem luta. Escutável está dizendo os seus caminhos, quer dizer, tu passarás por luta, dificuldade pelo meu nome, mas não se esqueça que o eterno Deus não se cansa. Aleluia! Ele não se cansa. Santo. Aleluia! Glória a Deus. E diz mais: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Os que lhe deu primeiro a Ele para que Ele seja recompensado. Quem pode ser o primeiro a dar a Ele a recompensar ou conselhar? E ele conclui, Paulo escrevendo pelo Espírito Santo: aleluia, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas.
Glória eternamente, amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Ele é o teu Deus, ele está contigo nessa batalha, nessa luta. Ele é Deus, porque dele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. E o profeta Isaías fala, versículo 29 diz assim: dá vigor aos cansados, multiplica força aos que não têm nenhum vigor. Pastor Pedro, porque se eu tivesse a investir, não vamos ter retorno, mas só que você vai levantar quantos caídos aqui, você vai ver a obra de Deus sendo feita. Aleluia, eu estou pelo Espírito Santo, aleluia. Dá vigor aos cansados, multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Quantos que vão chegar chorando aqui, aleluia, vão chegar chorando, pedindo misericórdia. Aqui vai estar o homem de Deus, a mulher, alguém que está dando sustento dentro da casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus a prepara, homens e mulheres, para a sua obra. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 46, diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achará servindo assim. Aleluia. O versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre a tua casa, para dar o sustento ao seu tempo. Glória a Deus. Deus te escolheu para dar o sustento, aleluia, dentro da casa do Senhor. E no versículo 46 ele disse: bem-aventurado quando o Senhor vier e achará servindo assim dentro da tua casa, dentro do templo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Operando Deus, quem impedirá? O diabo pode até se levantar, irmão Júlio, o diabo pode até se levantar, mas ele cai por terra em nome de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala que os jovens se cansam, se fatigam, os jovens certamente cairão. Porque, irmãos, a pessoa jovem muitas das vezes confia na sua força, no seu conhecimento, na sua leitura, na sua formação. Aí esquece de Deus, aí cai mesmo. O diabo, ele não tem medo da sua leitura, da tua oratória, do seu posicionamento. Ele tem medo da unção que está na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Aleluia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqui nós somos renovados. Pastor Pedro, Deus te renova. O Senhor é sua esposa para caminhar. Todos que estão aqui para desanimar, para cultuar, para adorar o nome do Senhor. Deus está falando da sua igreja. Aleluia. Deus renova as suas forças. E tem mais uma, irmãos. O Espírito Santo está dizendo: eu estou visitando a casa de vocês. Aleluia. Alguém pensa: mas a minha esposa não veio, a minha filha não veio, meu tio não veio. Mas você está orando por ele. Jesus salva, Jesus liberta. Manda crente aqui: Jesus salva a alma
aqui. Batiza com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, as enfermidades sejam repreendidas e as almas lhe assentar aos seus pés. Assentar Jesus. Sim, meu Deus. Eu creio. Aleluia. E subirão como asa, como águia, para o salvo do Senhor. O Senhor está dizendo que vão subir. Subirão como asa, como águia. O que o Senhor está dizendo? O Senhor dos Exércitos está falando para nós crentes, comparando com uma águia que enxerga lá longe, aonde o outro não enxerga. Alguém não está mais enxergando a visão espiritual. O pastor Pedro está vendo lá na frente, está vendo a obra crescer, aleluia, espiritualmente, irmãos. Mas aqueles que der lugar, vai compartilhar, vai sentir a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, comparação da águia, o Senhor faz a comparação. Sabe por quê? É o único pássaro que voa mais alto. Não tem nenhum pássaro no mundo em velocidade, em altura, em atitude e de visão. A ciência diz que a águia, a velocidade dela é de 300 km por hora, e lá do espaço ela enxerga um rato aqui na terra. Já pensou a visão da águia? E Deus faz a comparação dos salmos que renova as forças com uma águia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o crente águia, ele não para. Ele não desanima, ele não desiste da caminhada. Sabe por quê, irmãos? Aquele que desiste, ele só olha para os pés. Ele vê o tropeço e já não vai mais. E o crente águia, ele já vê a saída logo na frente, porque ele está enxergando na frente. Sabe por quê, pastor Pedro? Ele tem Jesus, ele é o meu caminho, ele sabe porque se me tropeçar aqui, se eu passar por luta, ele está me guardando, mas lá é uma saída, a minha vitória está vindo, aleluia, porque muitos crentes, irmãos, não conseguem, não recebem a vitória, porque ele está olhando para baixo, ele não olha para cima, que Paulo disse que ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Para finalizar, irmãos, e diz assim: correrão e não fadigarão. Os salvos do Senhor correm, não se cansam, não fadigarão. Por isso que muitas das vezes eu já escutei, irmãos, pessoa testemunhar que foi visitar alguém enfermo e pensando, eu vou ler um versículo, eu vou fazer uma oração, eu preciso de algo para falar para aquela pessoa, e a pessoa que vai voltar renovado. Quem está doente está usado na mão do Senhor. Ainda que esteja doente, nós temos a fortaleza do Espírito Santo. Glória a Deus. Operando Deus, que impedirá? Ficamos de pé. Uma ilustração. Naamã foi visitar o profeta Eliseu. E quando o profeta